A graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para trazer o resumo da nossa lição bíblica da escola dominical. Hoje nós vamos trazer aqui a nossa lição de adulto. Nós estamos estudando aí a igreja eleita e já estamos hoje na 9ª lição. Hoje o título da lição é O Mistério da Unidade Revelada. Alguns já até me pediram para mim, não precisa mostrar, mas a gente, por enquanto, está mostrando ainda, tá bom? Se mais alguém reclamar, a gente para, certo? Mas hoje nós estamos na lição de número 9, Mistério da Unidade Revelada. Hoje nós vamos estudar, porque isso é um mistério. E qual foi o mistério que foi revelado? Nós vamos hoje aprender uma lição de muita importância para nós e com certeza vai edificar e vai acrescentar muito na nossa vida. Fica aí conosco até o final. Não se esqueça aí de dar o seu like. Seu like é muito importante. Se você não se inscreveu, se inscreve aí. Nos ajuda aí a continuar ministrando esse resumo da Palavra de Deus. Também não se esqueça aí de dar o seu toquinho do sininho para você receber novas notificações aí dos nossos vídeos, que nós colocamos aí toda semana, ok? Aqui é um resumo da Escola Bíblica Dominical, certo? Agora de 31 de maio de 2020. Bem, o nosso texto áureo, ele diz o seguinte: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas. E a nossa verdade prática, ela fala que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, o texto áureo está em Efésios 5. Então, nós vamos estudar hoje esse mistério que foi revelado e que esteve oculto aí, durante todos esses séculos, mas no Novo Testamento, Deus revelou aos seus santos profetas e os seus apóstolos, Graças a Deus. Esse mistério estava oculto, séculos e séculos. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem um tempo determinado para tudo. Muitas vezes nós queremos, a revelação de muita coisa na nossa vida, mas tudo vem assim, no tempo certo. E a gente sempre caminhando, não para não, entendeu? Continua aí, fazendo a obra de Deus, porque é na caminhada que Deus se revela, que Deus se manifesta. Dificilmente Deus se revela com alguém preguiçoso, que não quer fazer a obra de Deus, acomodado, não quer sair da sua área de conforto. Aí Deus não se revela não. Mas quando tu entra no fogo ardente, que tu entra na batalha, aí Deus entra contigo. Aí Deus começa a falar. Mas tudo tem um tempo certo. Tenha paciência também, tá? Que tudo, não há nada oculto que não venha a ser revelado, ok? Bem, a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 13, ok? Muito importante. O nosso objetivo geral, ele diz o seguinte: estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Isso aí que nós vamos estudar e é bênção, hein? Fica conosco aí até o final. Bem, então, nessa lição, através das Escrituras, nós vamos estudar o mistério que esteve oculto durante todos esses séculos, mas no Novo Testamento ele foi revelado aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento, ok? Então esse mistério se mostra em Jesus, a esperança da glória. Sem Jesus não tem revelação, não tem profecia, não tem nenhum mistério a ser revelado, mas em Jesus as coisas vão sendo mostradas por Deus, certo? Deus é assim. Eu me lembrei agora de um versículo lá em Daniel que diz assim, que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. No final dos tempos, o que está acontecendo aí? A ciência está se multiplicando. Então, Deus tem esse tempo certo para ele se revelar, para ele realizar os seus planos. Deus não faz nada aleatoriamente. Deus tem um plano traçado para com a humanidade, tanto no sentido coletivo, como no sentido de nações, e como no sentido individual. Deus tem um plano traçado com cada um, desde a eternidade. Quando Deus criou tudo, já estava tudo no esquema, Então, lógico que ele respeita o nosso livre-arbítrio,
E com o tempo, né, Deus não vai obrigar ninguém a fazer o que a pessoa não quer, senão ele não cobraria nada, né? Então, é necessário que a gente saiba esperar o tempo certo de Deus se manifestar na nossa vida, é na chamada. Quantas pessoas são chamadas por Deus, mas se precipita, não espera o tempo certo, não espera o momento revelado, né? Então a gente tem que saber esperar o tempo certo para tudo. Muitas vezes não é fácil ficar igual a Abraão, 25 anos, esperando uma promessa. Mas também tem gente aí, ó, que está esperando mais de 25 anos. Tem pessoas aí que estão esperando 30, 40, mas não perdeu a esperança. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. E agora foi revelado o grande mistério que nós sabemos qual é e nós vamos estudá-los, né, aqui. Então é preciso que nós também vamos procurar entender o conceito bíblico de mistério, né, que esteve oculto, ok? Como foi revelado na Nova Aliança. A Nova Aliança é uma bênção, gente. A Nova Aliança veio, ó, destrancando tudo. É, bênção de Deus, certo? Então nós vamos ver aqui. Mas nada que Deus não sabia que ia acontecer. Nada pegou Deus de surpresa, certo? Tem muita gente que tem esse pensamento. Vamos lá, número 1, mistério oculto no Antigo Testamento. É importante isso. Os gentios, eles ignoravam, né? Eles não sabiam, desconheciam, talvez seja a palavra melhor. Eles desconheciam as promessas. Os judeus conheciam as promessas de Deus na Bíblia, mas eles tinham o egocentrismo deles por se considerar, né, os beneficiários dessas promessas. Eles não entendiam que Deus ia levar essas promessas até os gentios, que somos nós hoje. A igreja do Senhor Jesus hoje é gentio e judeu, ou inglês, ou francês. Acabou esse negócio, né? Então, tudo isso caiu por terra quando esse mistério foi revelado. Então, nós, porém, entendemos dessa maneira, conforme está revelado na palavra de Deus. Os gentios desconheciam, os judeus se achavam donos da promessa de Deus e das revelações. Mas nós vamos ver aqui como é que funcionou. Número 1, conceito bíblico de mistério. A palavra grega, mysterion, ela significa segredo de doutrina, de ensino, né? Aliás, doutrina secreta, um ensino secreto. A palavra mistério significa mais ou menos isso. Indica a verdade divina, dentro desse contexto, indica a verdade divina oculta, que passou a ser conhecida. Era algo oculto, mas passou a ser conhecido, quando ela é encaixada dentro desse contexto aqui, ok? Não quer dizer, sim, algo misterioso que somente alguns sabem, certo? Somente fica um segredinho só para fulano. Não. Ela é somente para alguns não. Então, passa a conhecer como ensinar. Alguns adeptos, isso aqui é importante, né? Eu vou repetir aqui para não ficar confuso. Isso não quer dizer algo misterioso que somente alguns poucos possam conhecer, como ensinava alguns, né, adeptos do falso misticismo. O misticismo, na verdade, existe, mas existe o falso misticismo. Pessoas que só querem viver de experiência. Eles não entendem que o justo vive pela fé, certo? Mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora não, certo? Bem, o cristianismo, ele significa uma verdade encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, entendeu? Ele significava, era um mistério, porque na verdade, né, quando Jesus veio ao mundo, ninguém entendia, os judeus não entendiam bem como ia funcionar o Messias. Tanto é que eles esperavam um Messias general lá na frente, lutando de espada, e Jesus veio num jumentinho entrando em Jerusalém. Muitas coisas os judeus interpretaram da forma que eles achavam que deveria ser. Não procuraram buscar a interpretação na Bíblia. Eles pegaram os textos e levaram a interpretação dele para a Bíblia. Hoje muito crente faz assim. Ele, ao invés de pegar a interpretação da Bíblia, ler a Bíblia e trazer a interpretação para si, eles pegam um versículo e levam a interpretação deles para a Bíblia. A Bíblia não é para bel prazer, não. O único que pode interpretar a Bíblia corretamente é o Espírito Santo. Nós temos que depender dele e fazer aquilo que ele ensinou a Samuel. Fala
que o teu servo ouve. Então, quando você lê a Bíblia, lê como servo, procurando ouvir a voz de Deus e não querer levar coisa para a palavra, tá? Isso aí é muito importante. Então, o desconhecimento do mistério. Esse mistério no Velho Testamento não era conhecido tão claramente, entendeu? Como agora foi dado pelo Espírito Santo. Agora o Espírito Santo esclareceu a Paulo, aos apóstolos, aos profetas, entendeu? Eles não tinham conhecimento, não é que eles não tinham conhecimento. O povo do Antigo Testamento, os profetas, eles tinham conhecimento, mas eles não tinham um conhecimento tão claro como nós temos agora, lógico. Então nós vamos ver isso aqui, entendeu? Principalmente que os gentios seriam participantes da igreja. Eles não aceitavam isso. Tanto é que quando Jesus estava para ir para o céu, os apóstolos queriam saber quando que Deus ia restaurar Israel. Aí Jesus falou, não compete você saber essas coisas, que isso aí compete o Pai. Eles nem imaginavam em igreja. Só depois no Pentecostes que o Espírito Santo veio sobre eles, aí a mente abriu. Mas até ali estava fechado. Mas mesmo assim, a aceitação dos judeus, dos gentios na igreja, sem os rituais da lei, foi muito lento, muito devagar. Mas Deus conseguiu fazer a obra, porque a obra é de Deus. É Deus que convence através do seu Espírito o homem, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E em tudo quem convence é o Espírito Santo. Você não consegue, entendeu? Então o mistério, vamos ver aqui o mistério e os profetas da aliança antiga. Os escritores do Antigo Testamento, eles não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, como fizeram menção delas, né? Há muitos versículos que provam isso. Eles só não sabiam, certo, como seria. Eles não imaginavam que eles iam ficar em igualdade com os gentios. Na cabeça deles, eles continuariam superiores, como filhos de Abraão. Vem, gentio, vem, mas nós somos superiores. Mas não foi nada disso. A igreja, todo mundo é igual. Não tem diferença. Deus não faz acepção de pessoa. Foi isso que Deus disse para Pedro naquela visão, né? Não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Certo? Então, Deus não tem esse negócio mais de nacionalidade. O evangelho não tem fronteira. Certo? Então, eles não sabiam como seria. Jamais eles iam imaginar, né, que na igreja ia ter um grupo agora que não teria barreiras raciais, não teria barreira religiosa, as barreiras religiosas seriam rompidas, o cara pode ser da religião que for, ele aceitou Jesus, acabou. Eu posso ser de uma religião, ele de outra e tal. Aceitamos a Jesus, a barreira das religiões cai tudo por terra, todo mundo é servo de Jesus. Eles iam imaginar isso? Nunca, né? Então, as barreiras raciais caiu. É judeu, é inglês, é francês, é português, é brasileiro, não importa. Ali todo mundo é nova criatura em Cristo Jesus. O judeu nunca ia entender isso, entendeu? Quer judeu, quer gentio, formariam um povo só. O mistério aqui é esse, é a igreja, entendeu? Que estava oculto. Ninguém nunca ia imaginar, nenhum judeu, por mais submisso que ele fosse, ele nunca ia entender isso, entendeu? A glória deles era essa, nós somos filhos de Abraão, acabou. Nós também somos agora, mas pela fé, sem ser descendente, porque nós temos que o pacto com Abraão foi antes da lei. Bem, número 2 aqui, o mistério revelado no Novo Testamento, revelado aos apóstolos e profetas, né? Paulo traz aqui pontos importantes para a gente entender. Eu estou trabalhando em cima da lição, eu gosto de dar resumo assim. Eu sei, eu poderia trazer dezenas de versículos de estudo para interagir aqui e tal, mas aí o tempo seria pouco, eu vou deixar isso para vocês. Mas a lição eu gosto de minuciar bem ela, entendeu? Por isso que eu não trago muitas coisas para não encher o tempo e não dá, certo? Que meu vídeo não pode passar de meia hora, tá bom? Então vamos lá. Revelado aos apóstolos e profetas, Paulo traz três pontos importantes aqui. Primeiro, nessa e em outras passagens bíblicas, o apóstolo Paulo deixa claro
que não recebeu o seu apostolado de homem algum. As pessoas questionavam o apostolado dele por ele não fazer parte dos 12 apóstolos. Então, por causa disso, ele era muito questionado por causa disso. Mas ele diz aqui que ele não foi chamado por homem algum. Gálatas 1:1 está escrito isso ali bem claro. Ele não foi chamado por homem, ele foi chamado por Deus. Outro detalhe também, que devido a ele não fazer parte do colégio apostólico, como a visão entendia, né, eles não acreditavam nos ensinamentos dele, não aceitavam, principalmente porque ele era apóstolo dos gentios e ele pregava contra a circuncisão dos gentios, né, essas coisas todas que os judeus queriam que o gentio fosse circuncidado também. Ele enfrentava essa situação. Então ele sempre procurou explicar que ele não aprendeu de homem algum. A doutrina que ele ensinava, ele aprendeu de Deus, diretamente do Senhor. Ele foi arrebatado até o terceiro céu e lá ele ouviu coisas inefáveis que ao homem não é digno de falar, entendeu? E que ele não foi enviado por ninguém. Quando foi, não consultou carne nem sangue. A sua chamada, ele não saiu para perguntar a alguém, e aí, o que vocês acham? Não. Ele foi, quando foi chamado, ele não consultou carne, ele não consultou os apóstolos, ele não consultou ninguém. Nem os mestres dele, que foram mestres dele, ele consultou. Porque realmente Deus, não vou dizer que Deus fez uma lavagem cerebral nele, mas Deus usou a lei para poder dar um entendimento a ele que tudo que falou de Jesus estava na lei. Só que Deus deu a ele a interpretação correta. Deus mostrou a ele não só a questão da letra, mas Deus mostrou também a lei espiritual da lei. É isso que Deus mostrou a ele. Ele teve uma interpretação correta da lei de Deus. Tanto é que ele usou a Bíblia, né? Ele usava o Velho Testamento para corroborar as suas instruções. Assim como o escritor de Mateus, que escreveu os evangelhos para os judeus, ele corrobora tudo com citações do Velho Testamento, dizendo que todos os fatos que estavam acontecendo estavam escritos. O que faltava era o quê? Uma interpretação humilde e correta da parte dos judeus, né? Então, Paulo aqui ele mostra que não foi chamado por homem, seu ensinamento não era de homem, ele não consultou judeu nenhum, nem carne, nem sangue, nem doutor da lei, nem rabino nenhum. Ele recebeu direto de Deus e foi fazer aquilo que Jesus mandou. Vocês sabem que Paulo foi chamado lá ao caminho de Damasco e desde aquele momento ele nunca mais olhou para trás, ele foi fiel ao seu Senhor até o dia da sua morte. Certo? Então, a sua missão e chamada foi divinamente confirmada pelas revelações que ele teve. Inclusive da volta de Jesus, né? Vê que ensinamento rico que ele dá, né? Do arrebatamento, da volta de Jesus, da grande tribulação, né? Que é corroborado pelo livro de Apocalipse, né? Então é uma pessoa que realmente, até da Santa Ceia, né? Ele diz: o que eu recebi do Senhor, os entreguei. Até ele traz quase um capítulo todo, né, do capítulo 11 de 1 Coríntios, explicando detalhes da lei, quem pode participar da ceia, quem não pode, quem participa indignamente, os seus resultados. Então ele é uma pessoa que realmente foi usada por Deus e graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo, né? Então, letra A aqui também assegura, né, que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, como aos demais apóstolos e profetas. Então esse mistério divino só poderia ser desvendado pelo Espírito Santo. Então Paulo aqui é humilde. Ele diz: ó, não sou eu que recebi, não. Os outros apóstolos e profetas de Deus do Novo Testamento também receberam. Entendeu? Eles também receberam. Os profetas do Novo Testamento, que tinham uma função diferente da do Velho Testamento, mas eram profetas também, né? E os apóstolos, eles receberam divinamente a inspiração da revelação do Espírito Santo. Eles não receberam no horizontal, não. Veio de Deus para ele. E ele é humilde para dizer: não é só eu, não. É os santos apóstolos e profetas. Certo? Ele podia aproveitar e falar,
como preferido, né? Mas ele sofreu muito para ele ter esse tipo de egocentrismo. É por isso que ele falou, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Então, é tranquilo, certo? Esse mistério não poderia ser revelado pelo raciocínio humano. É lógico que o raciocínio humano não é neutralizado, mas primeiro nós recebemos a revelação. Aí o nosso pensamento coloca em ação aquilo que a gente recebe da parte de Deus, né? Como dizia o grande teólogo, né, o Scott, ele dizia, a fé, ela é crer é pensar, né? Acreditar, receber as bênçãos de Deus, vem no espírito, mas ela é trabalhada pela nossa mente. Precisamos crer naquilo que Deus revela e ter discernimento para saber aquilo que é de Deus e o que não é. Número 2 aqui, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério foi revelado à igreja, né? Lógico. É claro que essa revelação ela veio acontecendo gradativamente, conforme eu já disse no início. Deus não revela tudo de uma vez, não. Desde a criação do homem, as profecias foram acontecendo. O próprio Deus já profetizou no capítulo 3 de Gênesis. Mas as coisas não acontecem assim, vem devagar. Se Deus te manda alguém entregar uma revelação, uma profecia, não se apressa não, espera o tempo certo. Né? Às vezes Deus quer confirmar uma chamada que você está em dúvida. Aí Deus usa um profeta e confirma aquela profecia. Em regra, a profecia ela não vem como uma novidade, ela vem como um consolo, ela vem como uma confirmação. Aí você já vai logo arrumar, Deus confirma uma chamada que tu tem para outro país. Aí você já arruma a tua mala e vai? Não, você vai esperar o momento certo, né? Então, tudo na vida é assim, Deus vai revelando gradativamente, porque nós não suportamos tudo de uma vez. O ser humano não aguenta, e Deus sabe disso, né? Então, sendo que esse mistério aqui da igreja revelado, lógico, sendo que o Pai idealizou tudo, né? Cristo ele veio executar a obra, a formação de um novo povo. Como que Cristo veio executar a obra? Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E todo aquele que aceita Jesus, ele nasce de novo. Jesus disse para Nicodemo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então, em Cristo surge a igreja. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E também, se alguém está em Cristo, ele é o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Entendeu? Então é essa situação. Em Jesus, acabou. Ele é o começo e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Entendeu? Ele é a primeira letra e a última letra do alfabeto grego. Você entendeu? Ele fecha. Certo? Então, nós agora fazemos parte da família de Deus. Entendeu? Não é só judeu, não. Não é só o americano, não. É todo o povo que aceita Jesus, ele passa a fazer parte da família de Deus. Certo? E essas verdades foram comunicadas a nós pelos seus santos apóstolos e pelos seus profetas. Entendeu? Graças a Deus por causa disso. Enfim, recai sobre a igreja também uma coisa. A igreja é esse mistério revelado. Né? Um povo só unido. Cai tudo. Cai a discriminação, as barreiras religiosas. Entendeu? Não tem posição, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo é igual. Respeitamos as autoridades, tanto dentro da igreja como fora, mas diante de Deus somos todos iguais, ninguém se gloria. A igreja só tem uma cabeça, é Cristo. Acabou. Vamos respeitar as nossas autoridades, tanto civil, como militar, como religiosa, mas na igreja de Jesus só tem uma cabeça, é Jesus. Tá bom? Então, nós vamos entender o seguinte agora, encerrando essa parte. A disponibilidade de anunciar essas dávidas, sabe para quem que é? Para a igreja, certo? Esse mistério da igreja, só quem pode revelar e anunciar é a igreja.
Se a igreja não anunciar o evangelho, nenhuma instituição na terra tem essa autoridade e esse poder. Só a igreja que tem a autoridade, o poder e a responsabilidade de anunciar esse grande mistério que foi revelado em Jesus. A igreja é um corpo só. A magnitude do mistério. Ninguém no passado poderia imaginar a formação de um só povo. Isso aí estava fora de cogitação, entendeu? Por isso que os judeus demoraram pra caramba para entender isso. Eles demoraram. O próprio Pedro teve que Deus dar uma revelação a ele. Entendeu? Só Paulo que a mente abriu logo. Mas os demais judeus, eles não tinham como entender essa situação. Como é que pode? Não dá judeu com gentio? Não. Mas era isso. Eles queriam a comunidade separada? O que eles queriam? Mas era uma coisa muito difícil para eles entenderem. Certo? Bem, mas é um planejamento de Deus, né? Número 3 aqui, encerrando. O mistério pré-estabelecido por Deus. Bem, nada pega Deus de surpresa, vocês sabem disso, né? Deus não estabelece nenhum plano de última hora, isso aí não existe. Eu não sei que mentalidade desses teólogos liberais, que eu já estava lendo um artigo de um teólogo liberal, né? Um tipo de teologia de relacionamento que Deus não sabia, que Deus não sabe. Isso aí, não vou entrar em detalhe agora, mas um dia eu vou trazer um estudo sobre isso. Essa tal da teologia do relacionamento. Certo? Muito cuidado com isso. Bem, nada pega a Deus de surpresa. As riquezas insondáveis de Cristo. Paulo considera o mistério revelado como riquezas insondáveis porque todas essas maravilhas de Deus vai além do entendimento humano. E o maior prazer de Paulo era compartilhar com os povos essas boas novas que foram projetadas desde a eternidade. Paulo era uma pessoa que se sentia feliz de trazer ao conhecimento do povo esses mistérios ocultos que foram revelados. Ele aproveitava, já que foi revelado, ele pregava, e pregava, e pregava. Era o desejo dele. Entendeu? Ele sempre falava, o que eu recebi do Senhor vos entreguei. Ele não ficava calado, era o prazer dele. Entendeu? Então, que deve ser o nosso também. Hoje o Evangelho não está escondido, mas muita gente, querida, ainda não entende o Evangelho. Porque muitas vezes é mal ensinado e mal pregado. Entendeu? Tem muitos bons pregadores aí, tem muitos bons mestres da palavra de Deus. Longe de mim de que é isso, né? Eu conheço muitos, eu mesmo conheço muitos. Na internet mesmo, tem bons ensinadores, bons pregadores, mas também tem uns que eu vou dizer para você. Ele parece que lê a Bíblia de cabeça para baixo. E toma cuidado, examina. Seja igual aos bereanos, confere direitinho o que você está ouvindo, tá bom? Isso aí é que é importante. Agora, 2, o eterno propósito em Cristo. Deus manteve o mistério oculto, encoberto, para ser revelado no tempo oportuno, ou seja, tempo certo. Deus não é Deus de confusão, Deus tem um tempo certinho. Eclesiastes 3 é um versículo que é lido assim, mas ele é um capítulo que é profundíssimo. Certo? Há um tempo determinado para todas as coisas. Certo? Então, significando aqui que Deus manteve o controle da sua criação. Tudo Deus mantém sob controle, e ele segura até o momento certo para cumprir os seus propósitos. Na hora certa ele revela, ele dá a chave, certo? Ele deu a chave da igreja aí para a gente, pregar o evangelho, abrir as portas, né? Então, o plano de Deus abrange o mistério da igreja. Então, sempre estiveram de acordo com os desígnios divinos. Nada que acontece é fora dos desígnios de Deus. Até os erros que acontecem, Deus já sabia, lógico, certo? E ele sabe como controlar essas coisas. Há um tempo determinado para tudo. Encerrando. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Alguém pensa assim, Deus sabia que Adão ia pecar? Então quando Adão pecou, Deus desesperadamente preparou um plano lá com o Filho, com o Espírito Santo, com os anjos. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, porque Adão pecou, blá, blá. Nada disso. Lá em Apocalipse está dizendo que Jesus foi imolado antes da fundação do mundo. O plano de Jesus morrer na cruz já estava traçado, porque
Deus sabia que Adão ia pecar, mas Deus sabia também que Adão pecou porque quis. Porque Deus deu toda a condição a Adão e a Eva para não pecar. Se eles pecaram, foi porque quiseram. Entendeu? Essa responsabilidade é deles. E é nossa também. Toda vez que eu pequei, eu poderia não ter pecado. Está entendendo? Então a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Certo? Então, nada apanha Deus de surpresa, conforme nós já dissemos. Então, ao contrário, Deus sempre esteve no controle e já tinha o plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Desde a eternidade, o plano já estava pré-estabelecido. Então, por trás de todo evento da história, existe um propósito eterno em andamento. Tu vê o mundo funcionando aí, por trás disso, no coração de Deus, há um propósito eterno. Há um destino eterno me esperando. Há um destino eterno te esperando. O inferno e o céu. A história está em andamento. O mundo está correndo. Mas tem um destino à direita e um destino à esquerda. O mistério já foi revelado. Não tem mais desculpa. O evangelho está sendo pregado. O Espírito Santo está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que não querem ouvir minha palavra, eles têm a oportunidade de ouvir a voz do Espírito dentro deles. Porque o Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu fui chamado para pregar, você foi chamado para pregar, agora para convencer é o Espírito Santo. Agora, quem endureceu o seu coração, ele vai dar conta da sua atitude. Então, há uma história e existe um propósito eterno aqui. Deus é soberano e controla todas as eras e tempos e circunstâncias. Agora, cabe você embarcar nesse trem que está indo rumo ao céu. E esse trem, o piloto é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mistério já foi revelado, toma posse dele. Então, que Deus te abençoe, tá? Aguarda aí que a lição de número 10 está chegando e nós vamos ter uma ótima lição, tá bom? Deus te abençoe, faça um bom proveito dessa lição, se inscreva, dê o seu like e dá o toquinho no sininho aí. E se tu deixar o teu comentário aí para me animar, eu vou ficar satisfeito. Deus te abençoe, tá? Um abraço e até a próxima lição.